Bom dia a todos, todas, todes. Sou Josi, psicóloga da Primeira. Tive o prazer de fazer parte desse grupo. Só retomando alguma coisa que a Renata, pontuou, que é sobre o processo de transformação, eu acho que é um processo mesmo que ainda está em curso, né? E ele passa pelo nosso corpo ainda. Então, hoje mesmo, uma colega, do nosso grupo comentou que em alguns momentos no ensaio que a gente fez, ao invés de eu falar a trans, eu falei o trans, né? Então, quanto isso que parece que é um detalhe, mas que é muito importante de que a gente fique atento, ora ainda escapa, porque a gente ainda está em transformação, assim. Tem essa letra, essa sopa de letrinhas, né? Que a gente tem dificuldade de falar, de decorar, de dizer, e aí sobre elas tem uma série de perguntas. Por que existe essa sigla? Por que tem tantas letras? Não bastava só ter aquelas letras que a gente conheceu anos atrás, né? Que é GLS, LGBT. Como a gente pode perceber, cada letra corresponde a um grupo específico de pessoas, né? Então, todas as letras são necessárias. Todas as letras, elas foram sendo incluídas a partir de um movimento de luta por direitos e algumas recortes vão brigar por determinados direitos específicos, diferentes de outros. Então, todas as letras são necessárias. Tem também uma questão que mas vai continuar em transformação? Todo ano, toda hora tem uma letra diferente? Vai, gente. Vai porque o estudo de gêneros faz parte de uma ciência. Ciências evoluem, né? Medicina evolui. A gente vai fazendo descobertas. E é isso. Eu acho que essa sigla vai ficar eternamente sofrendo modificações. E acho que isso é importante. Eu vou me permitir não ler aqui essas primeiras categorias, que são conhecidas, né, da gente em geral. Vou só chamar a atenção que tanto a definição de lésbicas quanto de gays, ela inclui tanto, respectivamente, mulheres e homens, tanto cis quanto transgênero, né? Acho que isso é algo para a gente ficar atento. Agora a gente chega na letra T, que foi a letra que foi mais desafiadora para a gente, né? A letra que vai dizer, então, a respeito dos transexuais, das travestis, dos transgêneros. Esse prefixo trans, ele significa um para além de, né? Então, ele vai representar as pessoas que não se reconhecem a partir da cisnormatividade. Ou seja, são pessoas que vão se identificar com um sexo ou gênero diferente daqueles que foi designado no momento do seu nascimento. O nosso grupo discutiu muito isso, em alguns momentos a gente ficava, mas qual a diferença de transexual para transgênero? E por que usar o termo travesti? A gente não chegou, num lugar assim de, dominamos tudo, mas algumas coisas a gente já aprendeu. E sobre isso, talvez o mais importante seja destacar que a expressão travesti, ela carrega um cunho político. Se vocês pararem para pensar, assim, notícias que a gente vê na mídia, né? Ontem mesmo eu estava vendo alguma coisa que falava assim, travesti, nananana. Quando aparece em geral o termo travesti na mídia, essa pessoa está ligado a algo que é pejorativo, que está à margem da sociedade. Um exemplo muito famoso, né, que foi o jogador de futebol, o Ronaldinho, fenômeno, que saiu com uma mulher trans. Mas ninguém falou saiu com uma mulher trans, né? Ele ficou com a travesti. Quando aparece o termo, por exemplo, mulher trans, está já relacionado a alguma coisa que é socialmente mais aceitável. Então, a primeira professora trans, a primeira mulher, né? Então, já aparece num outro lugar. O que acontece? Por que então as pessoas estão reivindicando o termo travesti? É como se fosse uma torção, pegar algo que estava aí relacionado a algo que é pejorativo e tentar reformular a ideia, né? Tentar, a partir disso que é do negativo, dar uma certa positividade. Então, o termo travesti tem a ver com esses corpos que são marginalizados.
Isso que a gente vai apresentar agora, né, é uma fala da Linda Quebrada, que está no BBB, e podendo trazer um pouco dessas pautas e trazer para um público que não é só o público acadêmico, né? Sou chorona, sou canceriana com ascendente aquário. Eu também com ascendente aquário, como é que eu tô? Sou canceriana com ascendente aquário, sou determinada, sou corajosa, mas sou muito medrosa, sou complexa, sou contraditória, trabalho e atuo com o erro, com a falha, com o fracasso. Eu sou o fracasso. Eu fracassei. Sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. Essa fala da Lin, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né? Então, quem pode definir se uma pessoa é trans ou não? O próprio sujeito, né? A própria pessoa. Não sou eu que vou definir. E até porque existe uma complexidade nisso, né? Como a Lin coloca, ela é muito mais do que isso, né? Ela é isso e muito mais. E aí, quando a gente estava preparando isso, a gente viu essa figurinha, né? E achou muito interessante da pessoa que fala, mas é homem ou mulher? E no final das contas, mas isso não é da minha conta, né? Então, cabe somente ao próprio sujeito dizer acerca da sua identidade de gênero, caso assim deseje. E aí a gente volta para a sopa de letrinhas, né? O que vem de queer? O que é o queer? É um termo guarda-chuva, é um termo bem amplo, que visa acolher e dar lugar a todos aqueles que não se reconhecem ou exercem a sua sexualidade a partir das regras da cis-heteronormatividade. E o termo queer, né, também diz respeito aí a um campo de estudos. Uma das autoras de referência é Judith Butler, né, que vem estudando, enfim. A letra I vai dizer de intersexuais, pessoas cujas características biológicas sexuais, sejam hormonais, genéticas, físicas ou outras, não parecem corresponder àquelas comumente utilizadas para definir uma classificação binária, né, que é o feminino ou masculino. E sabe-se, né, que a gente tem uma parcela que eu acho que é 1%, assim, né, de pessoas intersexuais. Assexuais são as pessoas que vão sentir pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas e é considerado, né, como a Renata falou no início, uma orientação sexual, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade e outras, né? E aí nós temos o pansexuais, que também foi um termo que em algum momento a gente ficou, qual a diferença do pan para o bi, né? Vou ler a definição, mas a gente percebe que o bi ele ainda está referenciado àquela lógica binária, masculino e feminismo. E o pansexual parece que rompe com essa lógica, né? Então, são pessoas que sentem atração ou desejam ter relação emocional, afetiva ou sexual com pessoas, independente do seu gênero ou orientação sexual, a partir de uma ótica que não é binária. E o sinal de mais, por que ele é importante? Ele também é importante, ele diz respeito à inclusão de todas e qualquer outras expressões da sexualidade de gênero. É a marca, né, de que essa sigla ela está em constante reconstrução, como eu falei, né? Pode ser que daqui a 6 meses tenha mais alguma letra, e exatamente por isso esse campo é um campo que é complexo de estudar, né? Porque às vezes a gente acessa uma cartilha que é de 2017 e ela está com a sigla diferente, e aí a gente tem que correr atrás por que mudou, né? Fazer essa linha histórica é muito importante. Achamos essa figurinha aqui também super fofa, né? Mas vou passar, espero que vocês tenham lido. Tem alguns dados que são importantes e que a gente quer destacar. Alguns muito vergonhosos, assim, né? Pelo 13º ano consecutivo, o Brasil é líder no assassinato de pessoas trans. Quer dizer, 13 anos, gente. É algo para chamar atenção. Barulho de avião. Tem aqui também o assassinato de pessoas trans no Brasil entre 2001 e 2021. A média está em 123, né? 123 pessoas morrem por ano por serem trans. E aqui, esse último gráfico também é um gráfico muito importante, que é o perfil de vítimas a partir do recorte de raça e etnia, e que vai, então, tocar num ponto que a gente gostaria de ter explorado mais, mas também não teve ainda muito tempo, que é a interseccionalidade, né? Uma característica para sofrer preconceito
né, se soma a outra, né? Então a gente vê que nessa parcela a pessoa trans negra, ela ainda está mais vulnerável do que a pessoa trans branca. Tem essa frase que a gente trouxe, né? Que a gente faz uma brincadeira também, a gente se autoriza a acrescentar alguma coisa a mais. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar e a gente acrescenta nem como ser. E aí, como eu ia falar, alguns canais que a gente gostaria de indicar, assim, né? Então, esses foram os principais materiais que a gente consultou muitos outros. Esse é o canal que eu falei, né? O Tempero Drag. E esses 2 vídeos foram muito importantes, né? Que a Rita vai explicando um pouco da sigla. Esse também, né, do lugar de fala, muito, 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 muito interessante. Queria ter tempo de falar sobre isso, mas vou ter que ficar quieta. E esse, né, canal também, transmissão do Canal Brasil, que tem uma entrevista muito bacana com a Judith Butler, tá o Linda Quebrada e a Jupe. Também muito bom, assim. E o Instagram, né, da Bielo. E aqui tem os outros materiais de legislação, cartilha. Em cada esquina tenho medo de virar, pois na última que virei eles tentaram me matar. Disse que não me amava, não me via na TV, que eu era muito trave, só queria me comer. Levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou, 2 tiros foi disparado, pá, pá, mais uma trava que ele matou. A polícia inocita quem arranca coração. Travesti não tá segura nem na igreja, nem no busão. É por isso que eu falo, só enxergo a maldade. Nasça com seu corpo cis e conheça a liberdade. Homem branco, colonizador, é visto como herói da pátria até quando a preta no altar abandonou. E falo isso porque tô cansada de ver manhã sempre sendo as outras e as brancas ricas bem casadas, inclusive economicamente sossegadas. E eu me pergunto, até onde a pobreza vai ser a falta de consciência que eles têm? Vocês sabem, burguesia safada, que da hipocrisia vocês são tudo refém. Eu lembro, na noite passada, ele chegava perto de mim, ele passava a mão no meu corpo e eu dizia, Deus, que ele leve meu celular e que eu não chegue em casa um corpo morto. Pois eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com a vela nos peitos, braço cruzado e nunca mais a minha voz ela escutar. Mãinha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Bichata, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz. E mais, vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura. Se vocês me queriam fazendo programa, prazer, eu sou a própria literatura. Bem, pessoal, era isso, né, a nossa apresentação. Agradecemos aí, né, a atenção de vocês e pedimos desculpa pelo tempo, que a gente sabe que ultrapassou.